E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida interessantíssima que foi jogada no Grand Chess Tour, na grande final entre o Fabiano Caruana e o Maxime Vachier-Legravia. O Grand Chess Tour está sendo aqui no Brasil, mas essa partida é muito legal, principalmente porque o Fabiano trouxe uma novidade teórica que ele preparou dentro do Gambito da Dama e ele fez 22 lances de preparação, 21 ou 22. Vamos checar agora com o tempo, vamos fazer o VAR aí no gasto de tempo do Fabiano Caruana, mas é uma linha muito interessante. E o MVL não fica para trás não, né? Ele encontra todos os lances da máquina que ele precisava encontrar dentro dessa preparação do Caruana. Vem peão em D4 por parte do Fabiano, peão em D5, e o Gambito da Dama é ofertado e recusado dentro do segundo lance. Cavalo em C3 desenvolve o cavalo, cavalo em F6 desenvolve também, e temos as trocas no centro do tabuleiro, que é a linha principal. Bispo em G5 pressiona o peão de D, certo? A ideia é, a gente vai tomar o cavalo e você vai ter que tomar de peão, destruindo a sua estrutura de peões se você quiser manter o peão de D, portanto, é obrigatório você lidar com a cravada de alguma maneira, e as pretas o fazem com o bispo na casa de E7. Vem peão em E3 por parte das brancas, preparando para tirar o bispo, H6 questionando ali a cravada, bispo em H4 e bispo G4 desenvolvendo com tempo na dama. Dama em C2, roque e H3 questionando ali o bispo que volta para a casa de E6. Tudo isso já foi jogado centenas de vezes, na verdade milhares de vezes em nível de mestre, né? E aqui uma linha que está bastante na moda para as pretas é essa daqui, cavalo em F3 e as pretas jogam cavalo em E8. É um lance que pode parecer feio, mas a ideia geral é que o jogador de pretas está disposto a levar essa posição para um final de jogo, então ele quer trocar peças menores para desabilitar um dos planos mais comuns das brancas, que seria o plano do ataque das minorias. Por exemplo, se o jogador de pretas joga algo como peão na casa de C6, normalmente as brancas têm um plano muito simples de bispo D3 roque e trazer a torre para B1, jogar B4, B5 e atacar essa cadeia de peões. As pretas se dão melhor na variante recusada aqui do Gambito quando conseguem trocar peças mais rápido e levar para um final onde talvez tenham vantagem por conta da sua maioria de peões de ala da dama. Então o cavalo em E8 é um lance conceitualmente muito bonito, muito legal, e se a gente trocar nós estamos ajudando as pretas a levar para esse final e depois o cavalo se ativa pela casa de D6. Então, bispo em G3 para não trocar e bispo em D6 tentando forçar a troca, ao ponto que as brancas jogam cavalo na casa de E5. E aqui novamente um lance que está bastante na moda, a gente poderia, claro, só voltar o cavalo para F6, mas um lance que está bastante na moda para as pretas é cavalo na casa de C6, isso daqui já foi jogado algumas vezes, permitindo cavalo por cavalo dobrando peões, sabendo que depois que o jogador de pretas tomar de volta, as brancas basicamente terão que tomar na casa de D6 para não dobrar o peão de F aqui com o peão de G, então as brancas vão ter que tomar o bispo aqui, o jogador de pretas pode tomar de peão, e apesar dele ter peões dobrados, são peões bem centralizados, pretas também tem a coluna B para ativar a torre, e essa é uma posição considerada igual e que já foi jogada uma série de vezes. E todas as vezes que essa posição foi jogada, bispo toma bispo foi jogado logo na sequência. No entanto, o Fabiano Caruana vai saber há quanto tempo tem isso preparado, joga bispo na casa de D3, e ele joga instantaneamente. Veja o tempo dos jogadores. Ambos começaram com 1h30. O bispo em D3 do Fabiano Caruana foi jogado instantaneamente, ele tem 5 minutos a mais do que ele começou. O Maxime também tem mais tempo do que ele começou, os dois estão jogando instantaneamente. E aqui o Maxime Vachier-Legravia, que nunca viu isso na vida, se pergunta, meu Deus, ele tá me deixando tomar o bispo dele, dobrando os peões ali na frente do rei, gerando duas debilidades enormes em E3 e em G3? Deve ter algum golpe. Então ele pensa por 18 minutos e ele decide tomar. Bispo toma, peão toma, e essa é a novidade teórica que foi preparada pelo Fabiano Caruana. Realmente parece horrível, porque o peão de G e o peão de E podem muito facilmente ser atacados pelas pretas. Pretas, inclusive, já partem para cima com dama G5, gerando uma ameaça dupla nessas duas debilidades, e aqui o Caruana defende ambos com dama em F2. Agora a preta joga um cavalo na casa de D6, certo? Preparando aqui para trazer uma torre para a casa de E8 e para pressionar no longo prazo o peão da casa de E3. E parece muito que nessa posição aqui as brancas estão numa situação simplesmente inferior, né? Parece que o jogador de brancas ele vai ter esses peões completamente ameaçados, né? Vai acabar caindo alguma coisa por aqui. Mas o Fabiano Caruana faz o roque, vem torre de A em E8, e o Fabiano Caruana joga torre na casa de C1, pressionando o ponto C6 e o ponto C7. E aqui o ponto dessa abertura, o objetivo do Fabiano Caruana,
é que ele tá deixando essas duas debilidades super protegidas. Ele vai depois jogar cavalo na casa de D1 para super proteger o peão de E. Ele vai depois trazer a torre para casa de F3, o rei para H2 para super proteger o peão de G e o peão de E. E o argumento das brancas é: eu consigo trazer todo o meu material para guardar esses dois peões. Você não tem como defender o peão de A, o peão de C e o outro peão de C. Então, no longo prazo, eu vou defender tudo por aqui, eu vou te gerar um contra-ataque por aqui e eu vou ganhar. Então, bispo D7 das pretas, guardando o peão de C6, mas mais importante, liberando a vinda da torre. Cavalo em D1 super protegendo o peão de E. E torre em E6, preparando para dobrar torres na coluna E. Já que o Fabiano Caruana joga dama em E1. Então, nessa posição, o Caruana tá basicamente falando: eu vou jogar dama na casa de A5, eu vou tomar o peão de C, eu vou tomar o peão de A, e não há nada que você possa fazer a respeito. E como exatamente vai ser gerado o contra-jogo por parte do jogador de pretas nessa situação? Aqui, o Caruana tá basicamente com o tempo que começou, e o MVL tá com 1 hora, já gastou 30 minutos do seu tempo. Mas o MVL encontra o melhor lance. Os melhores lances para o jogador de pretas vão ser os lances que envolvem o contra-ataque. A ideia é você deixa o adversário em catapeão, você joga para dar checkmate. Torre em E8, certo? E, querendo ou não, não dá pra gente jogar dama em A5. Agora não dá porque tá caindo o peão de G, mas torre em F3. E nessa posição, no próximo lance eu vou jogar dama em A5, eu vou tomar todos os seus peões. Tá tudo muito, muito bem guardado por aqui. Então, como é que o jogador de pretas faz o seu contra-ataque? Nessa posição existe apenas um lance das pretas, apenas um, que mantém a igualdade. Qualquer outra coisa e as pretas estão perdidas, porque vão perder os peões a troco de nada. E nessa posição, o MVL encontra o único lance que segura. Ele joga torre da sexta na sétima. Qual é o objetivo desse lance? Você pode se perguntar. É liberar a visão do bispo para a casa de F5, para a gente poder jogar bispo em F5 e talvez envolver o cavalo na casa de F5 no contra-ataque. A ideia geral aqui é que se nessa circunstância você jogar um lance como, por exemplo, dama na casa de A5 indo tentar catar peões, o jogador de pretas tem um ponto de contra-jogo bispo em F5. Vamos dizer que você defenda o bispo, que você tire o bispo daqui. Se você tirar o bispo dessa casa, por exemplo, vamos dizer, você joga bispo na casa de F1, o jogador de pretas consegue trazer as peças dele para o ataque. Podem jogar bispo em E4, depois podem jogar cavalo na casa de F5 e o material tá atacando. E se você tomar esse bispo, vamos dizer, dama em A5, bispo em F5, se você toma esse bispo, daí cavalo por F5 e as pretas estão conseguindo gerar o seu contra-ataque na ala do rei. Essa é a ideia e, portanto, a torre de volta é o único lance que segura. Dama em F2 joga o Fabiano Caruana, super protegendo tudo por aqui. Não tem ideia de bispo em F5 se a dama e a torre guardam essa casa em conjunto com o bispo. O MVL joga o H5. Por hora não dá para jogar H4, mas é bom gerar esse tipo de ameaça para cima do peão de G. E as brancas aqui, Fabiano Caruana, encontra uma maneira de ir atrás desses peões sem necessariamente ter que envolver a dama, jogar dama em A5. A dama está fazendo um papel muito importante de defesa das debilidades que tem as brancas aqui. Qual é essa maneira? Seria peão na casa de B4. A ideia é sacrificar o peão de B, na verdade não é um sacrifício, mas nós estaríamos entregando o peão para poder jogar torre por C7 quando o peão toma, certo? Outra possibilidade seria torre em C5, torre em A5 e torre por A7. E aparentemente, essa estrutura de peões horrorosa que aceita o Fabiano Caruana, essa novidade teórica, é excelente, porque realmente não tem muito que o jogador de pretas possa fazer. A posição, ela tá igual, mas as pretas vão acabar perdendo material mesmo. E talvez esteja igual porque, teoricamente, um computador conseguiria segurar o final mesmo com um peão a menos. É uma preparação muito, muito bem feita por parte do Fabiano Caruana e depois do B4, a posição das pretas começa a entrar em colapso. Pretas jogam G6 e aqui existe uma ideia por parte das pretas de ainda tentar alguma coisa como tira a dama, joga bispo em F5, tira a dama e joga um H4, alguma coisa assim. Então as brancas jogam um último lance defensivo profilático, torre na casa de F4. Esse lance é muito forte porque alivia completamente a pressão da dama sobre o peão de E. Então alivia muito a pressão das pretas de ataque. E as pretas jogam torre na casa de F6. Que
É um lance que um pouco impreciso, né? É um lance um pouco impreciso. Provavelmente as pretas teriam que seguir pressionando com uma ideia de joga dama na casa de H6, talvez tenta jogar na sequência um lance como G5, um lance como H4, um lance como F5 e seguir pressionando. O torre em E6 é meio que um lance que passa um pouco da vez. Mas agora vem o B5 e o ataque das brancas chegou, e esse ataque chega com o ganho de material forçado. Aqui você tem que tomar, senão a gente ganha o peão com tempo no bispo. E quando você toma, torre por C7 já ameaça o bispo e ameaça o peão de A. Então, no mínimo, o peão de A, as brancas ganham. Se por um acaso você tomasse de cavalo, nessa circunstância o cavalo estava muito importante para proteger o peão de F, então torre por F7 ganha para as brancas. Então, peão toma obrigatório, torre por C7, ameaçando o bispo, ameaçando o peão, e dama em D8 segurando o bispo, mas pendurando o peão de A. E brancas tem um peão a mais. Agora, com uma vantagem de tempo esmagadora, temos torre na sétima, segurando ali o bispo. O Caruana começa a gastar quase todo o seu tempo para encontrar as linhas vencedoras, para poder converter, ganhar um peão, preciso levar para casa. Vamos para o final. Torre em F6 ele joga para poder trocar as torres e se aproximar no final de jogo onde eu tenha um peão a mais. Esse peão de A é muito perigoso no longo prazo. Temos rei em G7, torre por torre, bispo por torre e dama por torre. Então trocamos as duas torres, né, os dois pares de torres, na verdade, as 4 torres, e estamos agora em um final onde as brancas têm um peão a mais, mas mais do que um peão a mais, o jogador de brancas tem jogo contra um peão isolado, então ele joga dama em B2. Mas não é tão simples de converter esse final. Acredite ou não, esse final é extremamente perigoso. Existem linhas aqui de ataque para o jogador de pretas que envolvem um ataque contra as casas escuras com dama em G5, por exemplo, né? Então, por exemplo, um dama em G5 pode vir ameaçando aqui o peão de G. Quando você defende o peão de G com rei na casa de H2, bispo em F5, por exemplo, ameaçando o bispo. Se você tomar cavalo tome, já estamos ameaçando o peão de G. E aí, se você jogar dama na casa de F2, você basicamente já perdeu toda a pressão de ataque que você tinha de brancas e já está completamente no modo defensivo. Então, as pretas vão atrás dessas fraquezas que foram geradas no início da partida com a novidade teórica do Caruana. Bispo em F5 das pretas, certo? Você tem que reagir porque o bispo está pendurado aqui. Então, bispo por B5 é um sacrifício de peão para novamente tentar jogar contra essas duas debilidades. Cavalo por B5, dama toma e bispo em C2 ameaçando o cavalo que segura o peão de E. No entanto, apesar do jogador de pretas recuperar um dos peões, o peão que sobra das brancas é um peão passado, lateral, e provavelmente vai fazer um progresso muito rápido. Então o Caruana joga dama em E2, temos bispo por cavalo, dama toma, dama por peão de E com cheque e rei na casa de H2. E nessa posição, é praticamente impossível do jogador de pretas segurar a posição. Apesar de, objetivamente falando, existir um recurso, o peão passado nesses finais de dama é muito, muito perigoso. Então, F5 joga o Maxime Vachier-Lagrave, tentando expor o rei do jogador de brancas, jogando F4. Mas o Fabiano Caruana joga o A4 e o peão começa a marchar. O único recurso que tem as pretas aqui para tentar segurar esse empate, seria milagroso fazer isso, é você tentar, de alguma maneira, expor o rei. E uma coisa que vale a pena a gente falar, até esse momento, a precisão da partida, até esse lance, era de 99% por parte do Fabiano Caruana. 99% de precisão, e o Maxime Vachier-Lagrave estava tipo com 96%. Então é um jogo assim de qualidade insana. Vem um F4 tentando expor o rei, e nessa posição você tem que tomar. Dama toma cheque, rei em H1, e aqui o jogador de pretas não vai, claro, parar de tentar jogar para os perpétuos. Mesmo que ele não tenha nenhum cheque, ele não vai parar enquanto ele não expor esse rei. Então G5 para jogar G4. E nessa posição, o Caruana joga o A5, as pretas jogam G4, e aqui existe apenas um lance que ganha a partida para Fabiano Caruana. E é aqui que eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você tente calcular por conta própria qual é a única sequência de lances que vence para as brancas. Pausou? Encontrou? Cara, eu espero que você tenha sido um dos jogadores corajosos que foi para a única sequência vencedora com A6. E depois de peão toma. Poderia ser também dama em E1, também funcionava. Agora A7 já não. Depois de peão toma peão, o jogador de pretas teria cheques perpétuos com a dama depois de rei toma G2. Então assim, você pode ter um peão em uma casa da promoção,
não adianta nada se você nunca tiver um lance para poder jogar, se todos os lances do adversário forem cheques e você não conseguir escapar desses cheques. Então, não adianta. Tinha que ser peão toma peão ou dama em E1. E o dama em E1 funcionaria, né? Porque se H toma G2, rei toma G2, o adversário não tem nenhum cheque. Olha que interessante. Se dama em E4 cheque, você toma. Se dama em G4 cheque ou em G5 cheque, você poderia jogar dama em G3 e você estaria cravando a dama dele ao rei, forçando a troca de damas e depois o seu peão corre, né? Então os dois lances funcionam. Peão toma corajosamente e não existem cheques perpétuos para as pretas. Dama em E4 cheque, rei H2, dama em F4 cheque, rei G2, dama em E4 cheque, dama em F3 bloqueando é o fino, e por mais que as pretas tomem o peão parando o A7, dama em F2 e o A7 vai ser jogado de qualquer forma. Dama A4, A7 e H4 das pretas tentando cortar o rei do jogador de brancas. Nessa posição, mais de um lance vencedor, mas o fino da máquina, dama em E3. Esse é o fino. Não existem cheques que a gente não possa se esconder com o rei em F3 e aí acabou. E muito rapidamente o peão vai promover para uma dama apoiado pela nossa dama, que a gente vai trazê-la com cheque. Rei em F6 jogam as pretas. E aqui a gente só tem que ficar de olho em alguns fantasmas. Por exemplo, uma sequência que parece fácil de ser uma sequência vitoriosa, mas acredite ou não, é um pouco mais complicado do que parece. A gente jogar, por exemplo, dama cheque, o adversário jogar algo como rei, vamos dizer, na casa de... Pode ser na casa de E5, vamos dizer, né? A gente joga dama em H8 cheque, estamos apoiando a promoção. O cara joga, por exemplo, rei em F5, se a gente for descuidado, e promover, empata. Por quê? Cheques perpétuos. Não adianta ter duas damas se você não consegue lidar com os cheques perpétuos. O cara vai trazer a dama, nenhuma das duas damas pode voltar. Pra gente poder ganhar, a gente precisaria ter o cuidado de promover sob uma circunstância onde a dama possa recuar para, de fato, proteger os cheques, né? Então, assim, é um final excepcionalmente complicado e eu acho que não tem uma pessoa no planeta que domine completamente os finais de dama. Rei G6, dama cheque na casa de C3 e aqui a precisão começa a baixar. Até aqui, 99% de precisão. Primeiro lance que não foi otimizado por parte do Caruana. Dificulta a partida. Rei G6, dama C5, dama em E4 cheque e as brancas ainda estão ganhas. Estão ganhas se caminharem o rei para a casa de B2. A ideia é jogar tipo rei em F1 e ir escondendo dos cheques enquanto a gente vai caminhando aqui o nosso rei para a casa de B2. O que tem de especial na casa de B2? Na casa de B2 a gente consegue bloquear qualquer cheque jogando um contra-cheque e forçando a troca das damas. Mas o Fabiano Caruana jogou lance errado, ele jogou rei em F2 e de repente a partida empata. Meu Deus, que final louco. Por que empata? Meu Deus, como assim? Porque aqui tem cheque na casa de E3. Mas a dama não guarda? Não guarda. O peão avança e estamos protegendo a promoção e ao mesmo tempo tem cheque na casa de E3. E aqui o jogo empatou. Com o melhor lance por parte de ambos os jogadores, empatou. Mas se a gente conhece os jogadores dos finais de dama, pode ser que não, né? Então dama C1 tentando guardar os cheques, rei em H7 e curiosamente, mesmo que a gente tenha cheque na casa de C7, rei H6, dama D6, rei H7, a gente não consegue promover sob boas condições. Até dá para jogar lances que apoiam a promoção, mas não dá para parar os cheques perpétuos depois. Então o Caruana dá uma sequência de cheques e depois ele para. Ele joga dama em A5, ameaçando promover, e não de fato tá dando nenhum cheque, tá dando a oportunidade do jogador de pretas tentar encontrar um perpétuo, enquanto isso ele vai tentar sair do perpétuo. Dama em E3, rei F1, temos a tomada do peão de H3, e enquanto isso o Caruana vai correndo o rei para a ala da dama, tentando escapar dos cheques, e não dava para escapar dos cheques. Aqui, dama em E3, ou dama em F1, ou dama em F4, todos levavam a perpétuos, mas Maximiliano Achille sob pressão de tempo, não encontra. Ele para de dar os cheques por alguma razão, e ele joga dama em A8. E aqui as brancas estão ganhas de novo. Vem dama C7 cheque, rei H6, dama em B8. A dama vai ter que sair, as brancas vão promover, certo? Só se você escapar dos perpétuos. Dama C6, rei B1. Único também, único. Dama em E4, rei B2 é único para poder escapar dos cheques. Dama em E2, em A3 é único para escapar dos cheques. E dama em D3 cheque. E aqui, único seria dama na casa de B3. Que é um lance que eu entendo porque que é difícil de você jogar. Porque dama em B3 parece que tem perpétuo, com dama em A6 e a dama indo e voltando, né? No entanto, dama em A4, dama na casa de D3, e você agora pode jogar rei na casa de B4,
tem dama na casa de C3 cheque, rei na casa de B5, e agora a gente tá ameaçando promover. Dama em B2 é o único cheque que você tem, rei na casa de C5, e meio que acabaram os cheques, né? Você tem dama em C1, mas a gente vai se esconder na casa de D6. E dama B2 cheque, dama B5 e beleza, o rei apoia a promoção, beleza, acabaram os cheques aqui. Tem cheque na casa de G6, mas aí a gente acaba bloqueando o cheque, cravando a dama. É uma sequência insanamente complicada, mas as brancas vencem. O Caruana não achou, e agora são cheques infinitos por mais 20 lances, e foi mais de 1 hora de partida assim, com esses cheques infinitos, até que a partida acaba em um empate, né? Eventualmente houve uma tripla repetição, porque realmente não havia como sair dos cheques. E a partida, com a novidade teórica aí por parte do Fabiano Caruana, acaba sendo uma imortal que não aconteceu por conta de um erro num final de damas. Ainda assim, é uma partida extremamente bem jogada, principalmente abertura e meio jogo, só o final que deixou um pouquinho a desejar. Vou atualizar vocês do campeonato. Hoje acabaram as 2 partidas clássicas, as 2 acabaram empatando. Amanhã nós temos as partidas de Blitz. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se deixou o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.